amo vocês. Luana Costa, cheguei atrasadinha, mas chegou. Isso que importa. Então já vai deixando seu like. Vamos começar com um assunto, gente, assustador. Quem assistiu a série Bebê Rena na Netflix acabou associando essa história, né, que é uma história da vida real, tanto a da série quanto essa que a gente vai falar, e falou, gente, essas coisas realmente acontecem. Sim, Débora Falabella revela que é perseguida por fã há 10 anos. Em entrevista ao Globo, Débora Falabella afirmou ser perseguida por uma pessoa há cerca de uma década. Diz o seguinte, fico com medo, porque nunca se conhece o outro, nunca se sabe o que vai vir. Atinge muita gente. Meu núcleo familiar é chato. Chato por tudo, porque também quero que ela fique bem. A fã chegou a ser presa em Pernambuco em fevereiro, acusada de perseguir a artista por cerca de 10 anos. A atriz registrou um boletim de ocorrência denunciando o comportamento obsessivo da mulher. A prisão foi revogada pela justiça, segundo o jornal o Globo. Mas quem é a fã perseguidora? A mulher tem 40 anos e não teve seu nome revelado. O caso de stalking começou ainda em 2013, quando a mulher encontrou a Débora em um elevador e pediu uma foto. Depois de ver a atriz pela primeira vez, a fã enviou diversos presentes para o camarim da atriz, como uma toalha branca e uma carta de teor íntimo e invasivo. 2 anos depois, em 2015, a mulher tentou invadir o camarim de Débora, mas foi impedida por seguranças. A atriz registrou o boletim de ocorrência por ameaça, mas não deu prosseguimento no processo. Há 2 anos, a mulher apareceu em frente ao apartamento da atriz com malas de viagem, pediu para entrar e não foi recebida. Ainda em 2022, a mulher descobriu o endereço de uma pousada que a Débora ficaria hospedada de férias na Bahia. Assustador, né, Leão? Assustador essa Nossa, situação. tem muitos casos como esse, viu? Ao longo da história aí dos artistas e tal. Eu lembro que uma época tinha um perseguidor que ele era apaixonado pelos pés das atrizes. Então, toda peça que aparecia o pé de uma atriz e tal, ou uma novela, né, ele começava a perseguir. E mandava sapatos de presente, e mandava recados, e dizendo que queria beijar aqueles pés, e não sei o quê. Deixava no camarim, às vezes, a atriz no teatro. Eu lembro disso, assim, eu era menino nessa época, mas várias famosíssimas aí eram perseguidas por ele, porque ele se apaixonava pelos pés dela. Eu só me apaixonei pelos pés do Gianecchini, né, naquela série lá do Valci Carrasco. Lembra que ele tinha a Biba lá no final, que ele passava o pé no corpo da Biba, assim, e ele era caso da Marieta Severo, lembra? Sei E qual é. aí Sei ele qual é. foge com uma Biba rica e tal. Então, quando eu vi o pé dele, eu falei, não, eu adoro o pé também. Mas, mas Nossa, é acontece horroroso. que, mas nunca persegui ninguém, nunca persegui, né? Muito louco, né, Leão? Não, eu É tava falando, meu pé é muito muito feio, não dá nem louco, pra, isso não é dá nem pra te mostrar. assustador. Eu acho muito assustador, e eu queria até falar uma coisa com você, né? Porque você é de uma geração em que os artistas se comportavam de maneira diferente. Para a gente saber da vida do artista, na verdade, a gente tinha que ler uma revista, tinha, né, o paparazzi, que ainda existe, mas hoje em dia você é seu próprio paparazzi. A gente vai falar da É, Maísa mais tarde, e a Maísa, eu vi uma vez ela falando que ela, quando ela viaja, ela nunca posta o lugar que ela tá em tempo real. Então, por exemplo, se ela está na Itália e depois ela vai para a Inglaterra, quando ela chega na Inglaterra, ela posta que está na Itália. Então as pessoas, enfim, podem procurá-la na Itália e não vão encontrá-la porque ela já foi embora. E é o é, meio, né, dela se proteger e proteger quem está ao redor. Porque a gente vê, né, Leão, uma obsessão por essa aproximação com o público que acaba, de alguma maneira, jamais culpando, né, quem faz isso. Mas a Débora é um exemplo completamente oposto, porque ela não é de expor a vida íntima dela. Mas as pessoas se sentem íntimas pela profissão, né, achando que, eu sou fã, eu tenho uma relação muito próxima. E não tem, é uma relação de admiração, mas que às vezes, né, Leão, passa do limite. E as pessoas são assim, obcecadas, elas veem onde você vai, tô aqui no lugar X, vão atrás de você, e nem todo mundo tá bem intencionado, né, Leão? A gente, quanto mais sim, informação a gente tem, mais inseguro o ambiente fica, de uma certa maneira, né? sim. Eu tive uma vez uma história, era um rapaz que era meu fã, que se dizia meu fã, mandava cartas, 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 cartas com corações, coisas, dizendo que ele precisava me conhecer, não sei o quê. E um dia que eu fui para Minas,
eu avisei na televisão que eu estava indo para Minas, para Belo Horizonte. E a hora que eu cheguei no hotel, imediatamente tocou a campainha do apartamento que eu estava. E eu achei que era alguém do hotel, levando toalhas, essas coisas. E a hora que eu abri, ele estava encostado assim na porta. A hora que eu abri, ele veio para cima de mim, assim. Eu levei um susto, porque era uma pessoa que eu não conhecia, né? E aí ele veio assim quase para me beijar, entendeu? E eu levei um maior susto. E aí eu inventei um jeito de falar, aí eu ia descer, desce comigo, e não sei o que, e desci com ele no elevador e fiquei conversando, tomei um café com ele lá embaixo, ela falou, bom, que agora eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar e tal, e subir. Mas aí ele meio, acho que percebeu, e aí mudou, mas era uma coisa assim, assustadora também. Então, Sim. porque era muito insistente, entendeu? Então você fica meio com medo mesmo, né? Eu entendo perfeitamente o que a Débora falou. Nossa senhora, dá medo mesmo. E ela ainda teve um E, cuidado, né, porque ela está também preocupada com a mulher, porque afinal de contas, é um caso, né, de justiça mesmo, e, né, é, ela não parece querer, ela só quer ficar tranquila. Imagina, às vezes até por isso que ela não se expõe, porque 10 anos passando por isso, imagina que inferno, com medo de não, qualquer coisa, né, Leão? medo de tudo, né? E é bonito você ver que ela está preocupada com ela também. Ela percebe que é uma doença que precisa ser tratada, mas ela não pode tratar. Teria que ser algum familiar, alguém que, né, tratasse essa pessoa. E levasse um psicólogo, um psiquiatra, sei lá. E, mas ela fica, porque não é só preocupação com os filhos, é também com o outro, porque ela vê que é uma coisa fora do normal e que essa pessoa precisa ser tratada e ela não tem o que fazer, né? Dá uma impotência, né? É triste, Exatamente. realmente. É, Preocupante. nossa Preocupante. senhora. Enfim, Débora, desejamos que fique tudo bem com você. Se a gente tiver alguma atualização sobre esse caso, pode deixar que a gente conta aqui para vocês. Você vai Débora, deixando o seu like. Diga, Leão. não, Débora que é pisciana como nós. Aí, tá vendo? Por isso que, É, entendeu? A gente, como tem uma coisa com signo, tem muita. Como é que é a palavra? Não é empatia. E ela parece ser uma pessoa tão querida. é, Nossa, desesperador imaginar que alguém está numa situação dessa, gente. É realmente, enfim, assustador. A Aline Rodrigues, na Coreia, um idol de K-pop já chegou a receber carta escrita com sangue de menstruação. Gente, se vocês forem procurar, a Aline trouxe um ponto interessante. A relação dos idols de K-pop, dos atores de K-drama e etc., com os uhum, fãs é uma coisa assustadora. Inclusive, muitos não assumem relacionamento por medo das fãs, por medo do fandom, é, porque uma vez que descobre que essa pessoa tem um namorado, uma namorada, se afastam porque acham que não tem mais chance de namorar aquele ídolo, porque as pessoas inventam essas coisas na cabeça, tá? Acham realmente que vão namorar com o Ronwon, vão namorar enfim, com o Namjoon do BTS e tudo mais, enfim. Acontece, tá, gente? Acontece. Eu, quando era mais nova, achava que eu ia namorar o Felipe Dilon. Casei com o Daniel Mello, foi até melhor pra mim. Acho que quem saiu na vantagem fui eu, porque se vocês lembram da história do Felipe Dilon, minha filha, lembra disso, Leão? Que ele terminou o casamento dele por e-mail? Supostamente? Pra gente uhum. não ser processado? Aquela menina atriz da Globo, linda, né? Aparecida, exato, que nunca mais fez uma Aparecida. novela. Que raiva É que me dá. verdade. É uma menina Tudo, sabe, talentosa, né? eu contei isso outro dia pro Daniel, pra vocês que são novinhos e não sabem, ela fez Viver a Vida, não é? Foi a novela que a Thaís Com a Araújo era Thaís Helena. Araújo. É que ela era Isso, irmã da Thaís, né? isso, ela era irmã da Thaís Araújo e ela conseguiu esse papel fazendo o seguinte: ela botava o material dela dentro de um envelope e andava pelo Leblon procurando o Manuel Carlos. E em um determinado momento ela achou o Manuel Carlos, porque o Leblon também, enfim, é um ovo, e entregou o material e entrou para o elenco da novela. Aí, Isso ó. mesmo. No caso, acabou, né, sendo um stalker que tinha um propósito. Falando que ela queria apenas uma oportunidade, conseguiu a oportunidade dela e foi isso. Depois casou com o Felipe Dilon. Então, assim, as voltas que a vida dá, né, Leão Lobo? E não foi As voltas. feliz. Não foi. Felipe, gostava tanto dele quando era mais nova, sabia? É, ele era um lindinho mesmo, né? Era. A mãe Enfim. dele, a família deles, eram donos do Canecão, lembra? Isso, exatamente. O avô Né? dele era dono do Canecão.
É isso, Sabemos, a gente, por isso que a gente se gosta, que a gente vai, ó, vai aumentando aqui, já vem uma outra fofoca, já vem o Felipe Dilon, o Manuel